clique. Rádio Bossa 9. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, chegando mais um Esporte Agora com a minha apresentação, locutora Patrícia. A Liga Nacional de Futsal é considerada como uma das melhores do mundo na modalidade. Não faltam gols, dribles, craques, grandes jogos, times inesquecíveis. Mas não é só isso. Quando o assunto é apelido de jogador, é difícil achar alguma competição mais criativa. 2 dos melhores fixos da competição são Grilo, do Atlântico, e Peru, do Carlos Barbosa. Mas também já entraram em quadra nessa edição outros jogadores com nome de bicho, como Formiga, do Esporte Futuro, Peixe do Foz Cataratas, Pintinho do Minas e Pato do Joinville. Churrasco do São Lourenço e Feijão do Esporte Futuro representam as comidas salgadas. Na hora das frutas, melão do Umuarama e tomate do Campo Mourão são os destaques. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. São Paulo, um estado que faz novas rodovias. São 2.000 obras, como as novas faixas da Castelo Branco, o novo acesso de Osasco e a duplicação da Raposo Tavares. São mais de 11.500 quilômetros de rodovias modernizadas. São 40.000 empregos gerados. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Bossa 9 Audiovisual. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Muito bem, hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Muito prazer, eu sou o Léo Nunes. A partir de agora, entrando no ar, o Jornal É Notícia. As principais informações. Jornal É Notícia. O Pix ainda não completou 3 anos, mas muita gente nem se lembra como eram feitas as transferências bancárias antes dele. Aliás, segundo informações do Banco Central, 71,5 milhões de pessoas que nunca haviam feito uma transferência bancária na vida passaram a usar o sistema digital para fazer essas transações. Isso abriu o sistema financeiro para milhões de pessoas. A secretária Bruna de Cascavel, Paraná, sempre usou a tecnologia bancária para pagamentos, mas, segundo ela, nada comparado à era do Pix. Ela costuma dizer que vive de Pix. O Pix foi criado em 2020, mas começou a ser desenvolvido lá atrás, em 2014, quando o Banco Central quis criar uma forma de transação mais barata e simplificada para o varejo. 6 anos mais tarde, ele saiu do papel, mas o sucesso foi imediato e desbancou. Em pouco tempo, as transferências DOCs e TEDs, ou cheques, hoje, em termos de volume de transações, só perde mesmo para o cartão de crédito. Você está ouvindo Jornal É Notícia. As tartarugas da Baía de Guanabara mostram resistência a antibióticos. A informação é de um estudo conjunto entre universidades públicas do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O objetivo da pesquisa foi avaliar a resistência aos antimicrobianos nas tartarugas marinhas em associação com fatores de poluição ambiental. A pesquisadora Rosane Silva, professora do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica como acontece a contaminação do ambiente por genes e bactérias resistentes a antimicrobianos. Essas bactérias resistentes, eles vão tomando conta, porque a gente elimina essas bactérias, né? E vai através do esgoto, ou através do esgoto eles vão para os rios e mares, né? Dependendo do saneamento que é feito.
no hospital, né, onde você usa muito mais antibióticos, o uso na agropecuária, né, com os frangos, etc., é levado pelo solo, pela chuva e vai carregando isso para outros ambientes, né? O estudo é importante para o monitoramento de bactérias resistentes no meio ambiente e para o estabelecimento de políticas públicas para lidar com a questão. A pesquisadora ressalta que o uso dos antimicrobianos aumentou durante a pandemia, o que pode ter agravado a propagação de genes de resistência pelo ecossistema. Políticas de saúde pública têm que ouvir a técnica, a ciência, tem que ser ouvido num tratamento onde você não tem base científica nenhuma para que isso seja feito. E as pessoas compravam isso discriminadamente, né? Então, esse é um exemplo, né, que a gente está dando, infelizmente, um exemplo nosso, tendo que é uma dificuldade grande, você tem uma pandemia, você não tem remédio para tratamento, mas você amedrontar as pessoas, fazendo com que as pessoas tomem drogas que não tinham necessidade nenhuma de uso. O grupo realizou 2 incursões para o monitoramento da tartaruga verde na Baía de Guanabara. Antes de serem devolvidos ao mar, cada animal é avaliado quanto ao seu estado de saúde, peso, tamanho, presença ou não de tumores, além de terem materiais coletados para análises laboratoriais. A pesquisadora Rosane Silva explica que as tartarugas marinhas juvenis são sentinelas da poluição ambiental, principalmente em áreas costais com alta densidade humana. A tartaruga verde é a espécie mais abundante no litoral brasileiro, porém em declínio devido à poluição e à pesca marinha, já que passam a maior parte de sua vida em ambientes costeiros. Assim, o biomonitoramento dos habitats marinhos é importante para instituir programas de regulação da conservação e restringir o despejo de poluentes no meio ambiente. O uso inadequado de antibióticos e sua aplicação na agropecuária aumenta a resistência em bactérias, tornando-se um problema de saúde. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O clima em Roca Salles, cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, é de reconstrução. O município foi um dos mais atingidos pelas enchentes causadas pelo ciclone que atingiu o sul do país. Ao longo do dia, população e maquinários concentraram esforços para retirar entulho e limpar as casas. Gilson Vargas, morador da cidade há 34 anos, conta que já presenciou outras enchentes, mas nenhuma como essa. A água chegou a atingir a altura do teto e derrubou parte da pequena residência de madeira onde ele mora. Agora, Gilson diz que está focado em reconstruir a vida. Vamos começar da sementinha de novo. Vamos fazer uma mudinha chamada Vida Nova e essa mudinha vai ser regada 24 horas por dia. Ela vai se tornar uma árvore centenária, uma vida centenária. A solidariedade tem sido uma marca forte depois da passagem do ciclone. Voluntários de outras partes do Rio Grande do Sul estão vindo para somar forças na retomada de ritmo da cidade, doando tempo e disposição para ajudar a desobstruir as ruas. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, ressaltou que o governo federal também vai ajudar na recuperação do estado. Da parte do Ministério, nós vamos colocar cerca de 56 milhões de reais disponibilizado para vários programas. Para esse do auxílio abrigamento, mas também para o programa de aquisição de alimentos, onde compramos ali alimentos na própria região para repassar, cesta de alimento para o fomento rural de apoio aos pequenos que perderam, eles vão receber também um repasse que não é reembolsável no valor de R$ 4.600 por família. Pelo menos 87 municípios do Rio Grande do Sul foram afetados e, por isso, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar responsabilidades na falta de ações preventivas que poderiam ter amenizado os estragos e prejuízos à população. Até o momento, mais de 3 mil pessoas perderam suas casas e cerca de 10.500 estão desalojadas. Já são 41 mortes e 46 desaparecidos em todo o estado. A estimativa da Confederação Nacional de Municípios é de que o prejuízo causado pelo ciclone seja superior a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Você está ouvindo Jornal e Notícia. A cidade de Marrakech, no Marrocos, estava recebendo a 10ª Conferência Internacional de Geoparques da Unesco, quando foi atingida pelo terremoto que deixou mais de 2.000 vítimas fatais. Entre os participantes da conferência,
há 4 brasileiros que integram a comitiva do Geoparque do Seridó, no Rio Grande do Norte. O coordenador científico adjunto do Geoparque, Matheus Silva, conta como foi o momento do tremor. A gente tinha acabado de jantar, estávamos retornando para os nossos respectivos hotéis, ou riads, como eles chamam aqui, e logo antes de tomarmos o táxi, a gente sentiu o tremor, o primeiro tremor maior, né? E começamos a ver os muros balançarem e então tentamos nos proteger em um local aberto, uma praça, e a partir daí começou-se a ter uma dimensão maior dos estragos. A gente viu uma poeira muito intensa subindo, muita gente desesperada, correndo. Ficamos então na rua por algumas horas até que a dona de um riad onde estamos hospedados ofereceu para nos abrigar na casa da família dela, mais longe do centro da cidade. De acordo com ele, muitos participantes locais tiveram casas destruídas e perderam familiares e conhecidos na tragédia. Mas o evento acabou se tornando um polo de organização de frentes de ajuda. Iremos fazer doação de sangue aqui para os hospitais em Marrakech para poder tentar ajudar aqui o povo marroquino que tão bem nos recebeu nesses dias. O geólogo e coordenador científico do Geoparque do Seridó, Marcos Nascimento, explica qual a origem do terremoto. A Terra ela é toda dividida em pequenos pedaços como um quebra-cabeça, e esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas, que horas elas convergem, então bate uma na outra, ora elas divergem. A placa africana em contato com a placa da Europa, ou o que nós chamamos placa da Eurásia, elas estão em colisão. E aí esse encontro da placa gera uma energia muito grande que se dissipa na superfície sobre uma forma de terremoto, de um abalo sísmico. E numa profundidade em torno de 20 quilômetros, que é relativamente raso, e aí os impactos na superfície são bem mais evidentes. E isso se amplia em regiões onde não se tem construções que foram construídas de forma adequada para suportar um impacto. O terremoto ocorreu na última sexta-feira, pouco depois das 11 horas da noite, no horário local, a cerca de 71 quilômetros a sudoeste de Marrakech, com magnitude de 6,8 na escala Richter, o que o classifica como um evento forte. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O combate às desigualdades, a fome, as mudanças climáticas e uma reforma de governança global. Essas serão as prioridades da presidência do Brasil na cúpula do G20. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente Lula no encerramento do 18º Encontro de Líderes do Bloco em Nova Delhi, na Índia. A transmissão da presidência do G20 da Índia para o Brasil foi simbólica. O país assume o comando do bloco em 1º de dezembro deste ano, com mandato até 30 de novembro de 2024. Em discurso, o presidente Lula chamou a atenção para os fenômenos climáticos e citou os desastres com as chuvas no Rio Grande do Sul. Lula afirmou que as ações do G20 foram insuficientes para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. O presidente defendeu que é preciso colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado, em que as instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado. Lula cobrou maior participação dos países emergentes nos fóruns internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. A insustentável dívida externa dos países mais pobres precisa ser equacionada. A OMC tem que ser revitalizada e seu sistema de solução de controvérsias precisa voltar a funcionar. Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento.
O presidente Lula anunciou a criação de 2 forças-tarefas no G20. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030, e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Lula afirmou ainda que não interessa um G20 dividido. Nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. A cúpula do G20 reúne 19 das maiores economias do mundo, a União Europeia e agora a União Africana. O lema da presidência brasileira será Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. A 19ª cúpula do G20 está marcada para os dias 18 e 19 de novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Após anos de queda, a cobertura vacinal do público infantil voltou a subir. Um levantamento feito pelo Observatório de Saúde da Infância, Observa Infância Fiocruz, Unicef, revelou que crianças com menos de 2 anos de idade tiveram um aumento da vacinação no Brasil. O estudo analisou 4 vacinas consideradas essenciais pelos médicos: BCG, pólio, DTP e MMRV. Os resultados apontam um crescimento na cobertura desse público entre 2021 e 2022. O médico Dalci Albuquerque Filho, especialista e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, disse que esse aumento representa um resultado positivo. Mas, para que esse número continue subindo, ele acredita que o Brasil precisa disponibilizar mais vacinas em todas as unidades de saúde e ainda aumentar a quantidade de campanhas de vacinação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Você ouviu o primeiro bloco, vamos aos intervalos. As principais informações. Jornal e Notícia. Bossa 9 Audiovisual. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Infotec. Confira agora as principais novidades no mundo da tecnologia. Infotec. As principais empresas digitais e de semicondutores dos Estados Unidos, incluindo Intel, GlobalFoundries e Google, devem participar de uma reunião de negócios nesta segunda-feira em Hanoi, enquanto o presidente norte-americano Joe Biden visita o Vietnã para estreitar laços, disseram 2 pessoas familiarizadas com o plano à Reuters. A reunião, que ainda estava sendo organizada, confirmaria os planos dos Estados Unidos para aumentar o papel global do Vietnã em diferentes segmentos da produção de chips, como parte da estratégia mais ampla de Washington para reduzir a exposição do setor aos riscos ligados à China, incluindo restrições comerciais e tensões sobre Taiwan. Executivos sêniores do Google, da Intel, Encore, da Marvell, da GlobalFoundries e da Boeing estão entre os participantes esperados. Você acabou de ouvir Infotec. A qualquer momento tem mais. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9. Já estamos de volta com o Jornal é Notícia. Estamos de volta por aqui com o segundo bloco do Jornal é Notícia. As principais informações. Jornal é Notícia. A Caixa está auxiliando os municípios do Rio Grande do Sul atingidos por um ciclone. Dentre as ações anunciadas pelo banco estão o envio de equipes técnicas, pausa em contratos habitacionais e condições especiais em linhas de crédito. O banco presta apoio às autoridades locais para agilizar a liberação dos valores do saque calamidade FGTS aos trabalhadores. Após essa etapa, a população poderá realizar o saque do FGTS de forma digital, no celular, de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, sem as necessidade de comparecer a uma
na agência. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para a retirada é de R$ 6.220. As principais informações. Jornal é Notícia. Mais de 740 milhões de reais foram liberados para auxiliar as cidades e as pessoas afetadas pelas chuvas e inundações no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito neste domingo pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin. Acompanhado por 8 ministros e pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Alckmin visitou as áreas atingidas pelas inundações no Vale do Taquari, nos municípios de Lajeado, Roca Salles e Mussum. Do valor total anunciado, 240 milhões vão para cestas de alimentos, serviços socioassistenciais, financiamento a agricultores e antecipação do pagamento do Bolsa Família e do BPC, benefício de prestação continuada. Após reunião com prefeitos, Alckmin fez um balanço das ações do governo e citou 3 desafios. Primeiro, salvar vidas, que foi feito e com enorme empenho no sentido de buscar as pessoas e salvar vidas. E continua o trabalho hospitalar, de saúde, hospital de campanha, social. O segundo é reconstruir as cidades. Foram destruídas. E a terceira é a economia, é salvar o emprego. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que até esta segunda-feira anuncia o volume de recursos para ajudar as famílias desabrigadas ou desalojadas com valor de até R$ 2.500 por família e ainda a disponibilização de R$ 700 para os demais atingidos. O governador comentou ainda a ajuda a moradores e empresários. Não se trata apenas de fazer a alocação dessas famílias num programa de moradia popular, se trata de nós ajudarmos essas pessoas a reconstruírem as suas casas, mas vamos ter que fazer no curtíssimo prazo também uma análise por conta da reconstrução, que precisa ser o mais rápido possível, de quais são essas áreas de risco e para onde então que nós vamos buscar dirigir reconstrução em áreas mais seguras, sejam das habitações ou seja de áreas industriais, para ajudar também ao estabelecimento dessas indústrias em localidades seguras. O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, pediu créditos facilitados aos empresários da região e disse que os trabalhos vão seguir até que todos deixem os abrigos. E esse é o nosso pedido muito especial, que a gente tenha alternativas para acelerar a saída das famílias dos abrigos. As casas serão fundamentais e nunca se viu na história destes municípios uma tragédia que levou tanta casa. É uma enchente que o privado teve um prejuízo astronomicamente maior do que o setor público. Que seja olhado com carinho para que essas linhas de crédito para restabelecimento sejam conferidas. O governo federal anunciou ainda investimentos em 1.500 unidades habitacionais nas áreas prejudicadas pelas chuvas. Nesta segunda-feira, começa a ser paga aos municípios a parcela do apoio federal às famílias gaúchas desabrigadas. O dinheiro equivalente a R$ 400 deverá ser utilizado para montagem de abrigos, compra de alimentos, itens de limpeza, higiene pessoal e outras medidas de socorro à população. Além disso, entre as medidas já anunciadas pelo governo federal, está a inclusão do Rio Grande do Sul para receber recursos do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O programa prevê quase 15 bilhões de reais para a prevenção a desastres naturais de 2023 a 2026. Você está ouvindo Jornal é Notícia. A semana já vai começar com a mini reforma eleitoral na Câmara. A votação do parecer do relator, o deputado Rubens Pereira Júnior, ficou para segunda-feira às 16h. E a ideia é aprovar um requerimento de urgência para votação direto em plenário na quarta-feira, dia 13. A preocupação é com o tempo. Câmara e Senado precisam analisar logo esse texto, antes de 6 de outubro deste ano. É o princípio da anualidade, que determina que, para valer nas eleições municipais do ano que vem, a proposta precisa virar lei um ano antes. Na semana passada, o próprio presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, já tinha confirmado essa intenção. Entre os temas que estão na mini-reforma eleitoral estão federação partidária, propaganda eleitoral e financiamento
financiamento de campanha. Temas, segundo o relator, que não são tão complexos, tudo para evitar interrupções e atraso nos debates. Nas comissões, a CPI dos atos golpistas retoma os depoimentos depois do intervalo por causa do feriado da Independência. Na terça-feira, a ex-subsecretária de Inteligência e de Segurança Pública do DF, Marília Alencar, será ouvida às 9 horas da manhã. Quando falou à CPI da Câmara Legislativa do DF, ela disse que alertou as autoridades sobre os riscos de manifestações violentas no dia 8. Chegou a falar em fatos alarmantes. Na quinta-feira, será a vez do ex-chefe do Comando Militar do Planalto, Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que também já falou à CPI da Câmara Legislativa e disse que cabia ao Gabinete de Segurança Institucional fazer o levantamento da necessidade e do emprego da tropa e que até aquela manhã do dia 8, o GSI não havia detectado a necessidade de reforços. Esse depoimento também está agendado para as 9 horas da manhã. Há ainda a previsão de reuniões de líderes tanto na Câmara quanto no Senado. Com a troca ministerial da semana passada, o governo quer conversar com os parlamentares quanto ao reforço da base aliada no Congresso. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou que essa é uma das prioridades para os próximos dias, assim como a posse dos novos ministros dos Esportes, André Fufuca, do PP, Silvio Costa Filho, do Republicanos, no Portos e Aeroportos, e Márcio França, no Ministério das Micro e Pequenas Empresas. Nomeações que vieram justamente para aumentar a base aliada na Câmara. A posse será nos próximos dias, assim que Lula voltar da viagem à Índia. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O município gaúcho de Mussum conta com a força de moradores e pessoas de outras regiões para se recuperar desde a passagem do ciclone extratropical na última segunda-feira. As chuvas intensas e a inundação do rio Taquari destruíram casas e comércios. O encarregado de uma empresa de couro, Diego Machado, conta que a sede foi destruída. Literalmente juntando os cacos, vendo o que sobrou, o que pode ser aproveitado. Uma parte da estrutura foi destruída, máquinas foram embora, couro, que é a nossa matéria-prima, foi embora, mas o importante é a união dos nossos funcionários, da nossa direção, e vamos reconstruir Mussum. Até o salão paroquial e comunitário de Mussum, que sempre escapou das inundações, foi tomado pela água, como relata o padre Alberto Tremea. A paróquia cedeu para acolher os desabrigados possíveis com seus móveis, utensílios, e a água deu quase 3 metros no interior do salão. Foi tudo perdido, todos os utensílios e móveis. O padre Alberto conta que a igreja e o centro paroquial estão lotados de doações de roupas, alimentos, água, produtos de higiene e limpeza. O local também está acolhendo quem vai à cidade ajudar na recuperação. Gente chegando de todos os recantos querendo ajudar. Máquinas de todos os municípios da região, caminhões recolhendo os entulhos, abrindo as ruas, tentando fazer alguma coisa para que aos poucos a cidade volte a uma, entre aspas, normalidade. Nesse sábado aconteceu em Vespasiano Correia o velório coletivo de 9 moradores de Mussum que morreram por causa da inundação. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Subiu para 43 o número de mortes causadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Já são mais de 160 mil pessoas afetadas em 88 municípios da região. 46 pessoas continuam desaparecidas, sendo 30 em Mussum e 8 em Lajeado e outras 8 em Arroio do Meio. A tragédia deixou cerca de 450 feridos. Até o momento, 3 mil moradores foram resgatados. Os dados são do último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado neste domingo. Ainda há 8 trechos com bloqueios totais ou parciais em 7 rodovias. Algumas pistas seguem alagadas em função do transbordamento dos rios. 2 pontes foram destruídas, uma entre Farroupilha e Nova Roma do Sul e outra em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. Levantamento divulgado neste domingo apontou impacto na produção rural, com perda de estoque, insumos e solo devastado, e também no agroturismo nos primeiros dias de setembro. Quase 11 mil propriedades em 50 municípios sofrem com desastre.
Foram identificados problemas de escoamento da produção em quase 200 comunidades, além de danos em milhares de casas e centenas de galpões e armazéns, por exemplo. As chuvas causaram perdas significativas na produção de grãos, frutas, olicultura e fumo. Também morreram mais de 29 mil animais, entre bovinos, suínos e aves, e ainda houve perda de 35 toneladas de peixe. No município de General Câmara, o rio Taquari inundou uma comunidade quilombola. Você está ouvindo Jornal e Notícia. Os resíduos de obras do Provias, do governo de Minas Gerais e de doações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte estão sendo reutilizados para melhorar trechos rodoviários não pavimentados do estado. A medida é importante para a economia aos cofres públicos, redução de impactos ambientais e aumento da segurança dos motoristas. De acordo com o coordenador-geral do Departamento de Estradas e de Rodagem, Vinícius Vieira, uma das principais formas de recuperar um trecho pavimentado é por meio da fresagem. Nesse processo, é feita a remoção do asfalto antigo e a substituição por um novo. Dessa forma, o asfalto antigo gera um resíduo chamado fresa. Você está ouvindo Jornal e Notícia. O Jornal e Notícia está ficando por aqui. Para você, um grande dia e até amanhã. Você conferiu mais uma edição do Jornal é Notícia. Voltaremos na próxima edição. Nas redes sociais, busque @Bossa9Oficial. São Paulo, um estado que faz mais pelo transporte coletivo. São 10 novas estações de trem e metrô entregues. Concessão das linhas 8 e 9 da CPTM. Um investimento de 3,8 bilhões. Novas obras em 5 linhas ao mesmo tempo e mais entregas. São Paulo, um estado que faz. Governo do Estado de São Paulo. Rádio Bossa 9. Já tô sentindo um cheirinho delicioso. Tá no ar. Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. E a receita de hoje é fricassê de frango. Anota aí os ingredientes: uma lata de creme de leite, uma lata de milho verde, um copo de requeijão cremoso, 100 gramas de azeitona sem caroço, 2 peitos de frango desfiados, 200 gramas de mussarela fatiada, 100 gramas de batata palha, uma xícara de água e uma pitada de sal. Modo de preparo: bata no liquidificador o milho, o requeijão, o creme de leite e a água. Refogue o creme de leite com o frango desfiado, as azeitonas e o sal até ficar com uma textura espessa. Coloque o refogado numa assadeira, cubra com mussarela e espalhe a batata palha por cima. Leve ao forno até borbulhar. Sirva com arroz branco. Fonte: tudogostoso.com.br. Você ouviu? Prato do dia. Receitas práticas para o seu dia a dia. Música e conteúdo de primeira. Você só encontra aqui. Rádio Bossa 9.